A mulher é mais delicada, ela tende, não estou falando que isso é uma coisa exclusiva, atende a ter profissões de origem de mais cuidado. Tanto é assim que eu estou dando um exemplo na Suécia, nos países nórdicos, de mulheres que tendem a ser mais cuidadoras de profissões de enfermagem, profissões de dentista, profissão até de médica, mas os executivos, os mecânicos, os caminhoneiros são predominantemente homens, inclusive dos países mais progressistas. São predominantemente porque a sociedade, não. Criou um padrão. A cultura é filha da biologia. Criou um padrão. Mulher é mais frágil, é mais delicada, é mais sensível, é mais cuidadora. Isso não é uma desvantagem. Foi construído é uma diferença. Historicamente e culturalmente de que existiam profissões para homens e existiam profissões para mulheres. E aí, há pouco tempo atrás, não muito tempo, algumas décadas atrás, as mulheres foram vendo que isso era uma coisa ultrapassada e que elas poderiam ter a profissão que elas quisessem. E é por isso que hoje a gente não tem tantas mulheres em profissões ditas... Porque elas não querem. Não é porque elas não querem. Elas não querem. Não é porque elas não querem. Elas não querem. Não é porque elas não querem, não. Por que tem menos vereadores na nossa Câmara? Porque tem machismo na sociedade. Porque elas não querem. Pra uma mulher se tornar vereadora, pra uma mulher se tornar política, ela tem que ultrapassar não sei quantas barreiras. Que barreira tem? O TSE empurra as mulheres a serem candidatas. Mas você sabe quantos homens... Tem cota. Você sabe quantos homens incentivam? Tem candidato laranja de partido que tem que empurrar a falsa candidata que as mulheres não querem. Ó, depois ele tá gritando aqui, depois o pessoal lá do seu público fala que eu que grito. Mas, ó, pode registrar. Não, às vezes tá gritando bem mais. Mas eu grito sempre. Então, não, mas aí não fala é que a mulher não. que tá gritando. Porque eu vi lá os comentários falando, nossa, como essa mulher grita. Ó, a gente tá aqui num debate... Certo? Ele tá falando alto, eu também. Então, não assim... tem problema, não, é porque tem um estereótipo de que a mulher é a que grita. Tá, eu grito a mulher mais, é a histérica. Eu admiro. Grita mais, ele grita mais. Eu grito sempre. Eu não faço distinção de gênero. Eu grito com homem, com mulher, com trans, qualquer coisa. A questão que você coloca, Silvia, é o seguinte. Eu concordo com você num ponto. Houve um tempo, tá? E esse tempo até foi necessário o feminismo. Calma, isso. Fala baixo. Foi necessário o feminismo acontecer, que a mulher realmente era alijada de qualquer potencialidade de crescimento profissional. O papel da mulher na Idade Média, por exemplo, era ser mãe, exclusivamente mãe. Não que ser mãe seja uma coisa maravilhosa, não seja uma coisa maravilhosa, que a principal função de uma mulher é ser mãe. A principal função de uma mulher é ser mãe? Deixa eu completar. O feminismo foi necessário para dar realmente direito a trabalho, a liberdade sexual, a herança, a ir e vir, a divórcio. A questão que se coloca é, mesmo depois da liberação total das mulheres, o direito ao trabalho, a herança, liberdade sexual, herança, divórcio, etc., tudo, aí o feminismo acaba. O feminismo deixa de ter razão de ser. Nos últimos 50 anos, o feminismo virou uma coisa de castração de homens apenas. Agora, quando você quer impor, aí é vocês feministas, querem impor de maneira autoritária, histérica, que as mulheres queiram ser vereadoras, deputadas, executivas, CEOs. Isso é uma imposição que as mulheres não querem. Se você pega pesquisas, as mulheres com 30 e poucos anos, quando elas querem ser mãe, dá o formigamento lá delas querer ser mãe, elas não querem trabalhar 12, 14 horas numa fábrica, ou como CEO, ou como executiva, ou como chefe de um hospital, porque elas preferem ter uma vida de mãe de família e ter, talvez, uma profissão liberal também, que lhes dê algum sustento e alguma possibilidade de liberdade econômica, né? Para não ficar presa aos seus maridos. Posso falar? Só terminar. Então, a questão que se coloca é, as profissões ligadas a cuidado são mais profissões ligadas à essência feminina por causa do cuidado maternal que ela tem. É uma tendência, não é uma imposição machista. Hoje acabou essa história. A mulher pode ser o que ela quiser, da maneira que ela quiser, como ela quiser, mas ela não está vinculada à cultura e a profissões e a esportes, muitos deles ligados a homens. Isso não tem nada a ver com machismo. Tem a ver com a liberdade feminina. Você não pode impor goela abaixo de uma mulher que ela queira ser vereadora, deputada, senadora, CEO, executiva. Silvia, a questão é essa. A maioria não quer. E eu digo aqui, ela não vai querer, porque ela é mais cuidadosa em relação a deveres maternais e a profissões que têm esse elo de cuidado. Primeiro, essa coisa de que existe um padrão de que a mulher tem que se encaixar. Tem não. Aqui, primeiro, a maternidade tá acima de tudo. Então, assim, há muitas mulheres que eu conheço que não querem ser mães. Problema. Há muitas Opção mulheres. delas. É uma opção que as mulheres Tudo têm. bem. No dia de Tendência. hoje, nos dias de hoje, as mulheres têm essa opção. Ainda bem. Porque teve um tempo que elas eram obrigadas a ser Acabei mães. de concordar então, com hoje você. elas não são mais obrigadas a ser mães. Porque existe os Mas elas anticoncepcionais.
A maioria as mulheres que querem Graças a Deus elas querem ser Não me mãe. interrompe, eu não te interrompi. Deixei você falar tudo que você queria falar, agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Então, assim, primeiro, não existe esse padrão que você quer vestir nas mulheres. As mulheres, elas não têm um padrão a ser seguido. Primeiro, que a cultura e a sociedade, ela supera a biologia. Supera. Sim, esse aí tá num ponto aqui, ó, eu não posso engravidar, de divergência, de divergência entre nós, porque você não enxerga que a sociedade e a cultura, ela é uma coisa muito superior a simplesmente determinações biológicas. Não. Primeira coisa, essa. Segunda coisa, mesmo com o feminismo tendo conquistado o direito da mulher votar, direito da mulher se divorciar, direito da mulher trabalhar fora, direito da mulher viajar sem precisar do consentimento do marido, direito a várias coisas tudo que foi até os anos 60 do ano passado, que conquistou. Mesmo assim, hoje em dia, a gente vê ainda que, apesar do avanço da legislação, o machismo está incutido na cabeça e na cultura e na mentalidade. Aonde? Por isso que é muito difícil para as mulheres estar nos espaços da política, porque chegando lá, os homens querem falar mais alto. Oi? E eu sou prova viva disso, porque lá na Câmara Municipal, muitas vezes que eu estava falando, eu fui interrompida por homens. Quantas vezes as mulheres são interrompidas? Quantas? E quantas vezes os homens são interrompidos nos espaços de poder? Para uma mulher trabalhadora do chão de fábrica chegar a pensar em querer ser uma política, vereadora, deputada e tudo mais, é muito distante da realidade dela, porque ela não é incentivada a ocupar os espaços políticos desde criança, como o homem é incentivado. Vai pra rua, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E as mulheres não são incentivadas. Então, mas por não que é ela tem que ser verdade. incentivada? Ela tem que ser incentivada. Por quê? Porque a gente não quer uma sociedade desigual. A mulher faz o que ela quer. gente não quer. Então, isso aí não existe que a mulher deveria fazer o que ela quiser. Ela faz Só que a sociedade poda a mulher. A sociedade não dá as mesmas oportunidades para as mulheres. E nós, feministas, lutamos para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens. Vocês aí, bolsonaristas da extrema-direita, não sei se vocês consideram... Eu acho que sim, eu acho que você é da extrema-direita. Mas vocês, bolsonaristas, né? Bolsonarista você é. Então, vocês, bolsonaristas, você depois responde se você é ou não. Mas, assim, vocês dessa linha de pensamento, vocês acham que as mulheres... que o feminismo, na verdade, quer impor um matriarcado, quer impor uma hierarquia, que as mulheres têm que ser maiores... que os homens, e a gente não quer isso. Castrar os homens. A gente não quer castrar homem, coisa nenhuma. Castrar homens. Que isso? A gente quer igualdade. Já vou te explicar. Já o feminismo não tem igualdade. Você sabe quantas mulheres sofrem assédio, sofrem estupro, sofrem violência doméstica, sofrem feminicídio? E quantos homens que sofrem estupro? Os homens são mais fortes. É claro que existe uma desequanimidade nesse sentido. Não é claro. Exatamente. Silvia, a questão que se coloca é a seguinte. Vamos colocar da origem da coisa. A cultura, ela não precede a biologia. A biologia, a cultura tá atrelada à biologia. O primeiro movimento feminista foi exatamente a instituição do que se chama família, lá na pré-história. Os homens estupravam as mulheres, todo mundo era presa dos seus próprios instintos. A partir do momento em que o homem percebe que o fruto de uma conjunção carnal, de um coito sexual, dava origem a um filho, que era a premissa da imortalidade da sua carne, não da sua pessoa, mas da continuidade do seu ser, ele passa a acolher aquela mulher. Então a mulher começa a ser protegida pelos homens, de outros homens que poderiam estuprá-la, através da instituição do amor, do carinho que surge na percepção de que uma mulher e um homem poderiam ter um filho. É a primeira instituição cultural, é a primeira instituição da civilização. A família é a primeira instituição da feminilidade, da doçura, da possibilidade da mulher ser mãe e reconhecer aquele feto, aquele fruto do amor com o homem. Aí começou a percepção do amor romântico. Quando você chega... Você estudou isso em que livro de história? Porque isso tem em qualquer livro de pré-história. Porque eu sou historiadora. Tem qualquer livro de história. Isso aí não tem livro de história nenhum. A questão é que a gente chegou num momento, a gente passou por um momento em que, milhares de anos, a mulher realmente foi subjugada por causa da força física maior dos homens, tá? Por isso foi necessário, aí eu concordo com você vai adorar o que eu tô dizendo, o feminismo no século XVIII, o feminismo no século XIX, em que as mulheres angariaram vários direitos, em que o papel normativo baseado apenas exclusivamente na biologia do homem ser mais forte, não pressupunha que o homem era mais inteligente ou deveria ser o líder
de todas as nações, ou deveria ter o poder exclusivo. A partir do momento que a mulher ganha todos esses poderes, ou possibilidade de poderes, dela querer ser deputada, senadora, querer ser médica, ganhar salário, ganhar liberdade sexual de fazer o que ela quer, com quem ela bem entende, casar com quem ela bem entende, com quem ela bem entende, pelo tempo, acabou. É o fim do feminismo. Você diz, porque homens assediam mais, homens estupram mais. Sim, homens são mais fortes. Uma minoria de homens é criminosa. O problema que eu considero do feminismo é vocês dizerem que a cultura transcende a biologia. Por exemplo, o fato de mulheres serem mais assediadas e estupradas é um condicionante de uma biologia e de homens que não entendem o valor da civilização, de não impor uma vontade sexual, como havia na pré-história, às mulheres. Isso foi superado. Não foi superado em termos de uma minoria machista. O Brasil não é um país estruturalmente machista. O país tem alguns machistas, uma minoria ínfima de homens que assediam, homens que estupram, assim como tem uma minoria ínfima de racistas ou homofóbicos. Ou seja, pela cultura, a gente realmente superou uma biologia tosca dada, aí eu chego ao ponto, na pré-história em que homens estupravam mulheres. Quem estupra mulheres hoje é uma minoria ínfima, irrisória de homens. O problema do feminismo, que ficou sem ação e sem discurso depois que vocês, mulheres, conquistaram todos os direitos e prerrogativas de qualquer homem que vocês podem fazer em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida, é dizer que existe uma cultura do estupro, dizer que existe uma cultura de assédio, ou seja, vocês demonizam toda a classe dos homens como potencialmente criminosos. Quando o crime, hoje, a barbárie, hoje o assédio ou o estupro é uma minoria de uma minoria. É percebido como um crime. O feminismo se tornou deletério e absolutamente negativo exatamente porque ele perdeu a razão de ser. O humanismo que une homens e mulheres nessa superação de uma biologia tosca da pré-história, mas não superação total da biologia, homens continuam mais fortes, homens continuam com a percepção maior de liderança, homens são mais voltados ao cuidado por uma tendência biológica. Não é por uma imposição cultural. Mulheres podem fazer o que elas bem entendem hoje. Podem ser vereadoras, podem ser deputadas, podem ser médicas, podem ser executivas. Mas a maioria não quer porque é voltada mais a profissões de cuidado. E esse cuidado está ligado à principal função de uma mulher, que é ser mãe. Deixa eu falar agora, então. O feminismo acabou. Acabou. Hoje existe um humanismo que acolhe homens e mulheres que são subjugados ou são vítimas de crimes. Não existe cultura do estupro, não existe cultura de assédio. É só isso. Deixa eu falar aqui meu ponto de vista. Veja bem. Primeiro que você está colocando na pré-história uma coisa que... primeiro que a pré-história, ela durou muito tempo. Eu sei. E isso que você reduziu aí, eu sou historiadora, você reduziu a pré-história a uma coisa, assim, escabrosa. Durante a pré-história, nós tivemos, através de pesquisas, porque pré-história, a gente pesquisa através do quê? Dos fósseis, através da arqueologia. Eu não sei se você estudou história lá no Brasil Paralelo. Se você estudou história no Brasil... Estudei em todos os lugares. Atenção. Se Chuchu, ele estudou... Eu li todos os autores progressistas na vida. Estou falando. Tá se bom. ele estudou história no Brasil Paralelo, ele vai ter essa história distorcida aí. Porque a história, a pré-história, na pré-história, tem estudos arqueológicos que mostram que existiram sociedades matriarcais. Em que as mulheres... pré-história? Na pré-história, sim, não tinha nem civilização, na pré-história, tudo bem, sociedades matriarcais, sociedades primitivas, comunitárias e matriarcais. É a pré-história. Ainda não tinha o quê? Ainda não tinha as grandes civilizações. E essas sociedades matriarcais, a mulher ela não dominava o homem, mas ela tinha certas prerrogativas. Por exemplo, elas tinham um prestígio por elas terem descoberto a agricultura, terem manejado a agricultura. Isso não é pré-história, não tinha agricultura na pré-história. Claro que tinha, isso. A Revolução Agrícola, leia lá o livro do Harari, que é o autor de esquerda globalista. Sapiens, a Revolução Agrícola foi a primeira que tirou o homem da pré-história. As civilizações, elas inserem, sim, a questão da propriedade, da família e do Estado. As civilizações... Aí você saiu da pré-história. Sim, mas antes de sair da pré-história, teve sociedades matriarcais. Pré-história é sociedade primitiva. Quer dizer, sociedade primitiva, é princípio primitivo. Não tinha. Assim. Você tá errando depois a gente vai ver lá na biblioteca eu vou te mostrar todos os livros. Mas, depois que as mulheres foram conquistando através de luta, porque elas
Foram só durante a Revolução Industrial que elas passaram a trabalhar fora. Não porque os homens concederam, mas porque o mercado... Século XIX. Mas porque o mercado de trabalho queria uma mão de obra mais barata para trabalhar nas fábricas. Por isso que elas foram trabalhar nas fábricas. Foram trabalhar sem direito trabalhista, sem direito à licença maternidade. Homens também não tinham direito a nada. Homens tinham mais direitos e tinham salários maiores. Homens não tinham direito a fim de semana, não tinha direito a aposentadoria, tinha trabalho infantil. Homens tinham salários maiores. A vida era uma merda para homens e mulheres do século XIX. Deixa eu concluir. Não era só para mulheres. Deixa eu concluir. E aí, o feminismo é verdade que conquistou tudo isso. Porém, Adriles, não é verdade que o feminismo não é mais necessário. Não. Sabe por quê? Porque hoje as mulheres estão morrendo por serem mulheres. Olha o número de feminicídio. No Brasil, a gente teve a lei do feminicídio em 2015 para caracterizar crime que os homens matam por elas serem mulheres. Vejam só, é só você ligar. Acabei de sair de casa, na televisão, homens dando soco na mulher. Olha o caso dessa menina Vitória. O que é isso? Não é machismo? É óbvio. Mas é óbvio. É exceção, meu amor. Não é uma estrutura social. Do número de Vamos ver se é exceção. Do número de feminicídios desde 2015, dos 1.467, 63% foram dos parceiros. A maioria dos homens que matam as mulheres são parceiros ou ex-parceiros. A gente não quer que os homens matem as mulheres. A gente não quer que os homens façam violência doméstica. A gente quer uma outra sociedade com outra cultura e com outra mentalidade. Para isso, só concluir, para isso é necessário uma educação de igualdade de gênero entre homens e mulheres. É isso que a gente não tem no Brasil. A gente não tem educação e não tem cultura. Porque existe. Tem tudo isso. Não tem não. Porque se tivesse, a gente não tinha esses números alarmantes. Tá, deixa eu te falar. Você quer falar de números? Vamos lá. A maioria das questões de violência e de agressão são de mulheres contra homens. Você tem estudos gabaritados sobre isso. Só que a violência de mulheres contra homens... Mulheres contra homens? Calma, Chuchu. Ela não aparece porque não reverbera. E realmente, por causa da força física menor das mulheres, eventualmente isso não causa exatamente um estrago tão grande quanto homens contra mulheres. O problema do feminismo contemporâneo é a histeria de tomar a exceção pela regra. Eu acredito que alguns homens, poucos homens, pouquíssimos homens, sejam assassinos e abusadores de suas parceiras e cerceiem a vida sexual, social e trabalhista de suas respectivas esposas ou namoradas. Mas isso é exceção. Do jeito que você fala, e o jeito que você fala é o discurso feminista, trata uma exceção como se fosse uma regra. Vocês não falam, por exemplo, da potencialidade de falsas denúncias que causa esse tipo de discurso histérico e abrangente e exagerado de que todo homem, do jeito que você fala, dá a entender semioticamente que todo homem é um potencial abusador e estuprador. Não falei sendo isso. Que 99, não falei do isso. jeito que você fala, homens isso, estão matando mulheres. Não falei isso. Um homem matar uma mulher é uma exceção. Assim como um gay ser morto por ser gay, ou um homem negro ser vítima de racismo, você tirar o cara do trabalho por racismo, é uma exceção da exceção da exceção numa sociedade pacífica brasileira. Você sabe o que é o ciclo da violência? Deixa eu terminar. Agora, vocês falam, e falam com razão, de feminicídio, de homens machistas que matam mulheres. Exceção da exceção da exceção. Mas nada se fala de falsa denúncia de mulheres que podem destruir homens. Você tem casos, exatamente, onde esse feminismo... Aí é exceção. Mas é tudo exceção, Chuchu. Você tem casos de feminismo atávico incrustado no judiciário e casos famosos. O Neymar, por exemplo, foi acusado de estupro por uma mulher, toda a imprensa caiu de pau em cima dele. Se a mulher, que era uma vigarista, uma oportunista, não tivesse filmado uma tentativa dela de encenar um estupro da parte dele, todo mundo percebeu que aquilo era uma caricatura, ele estaria respondendo por isso até hoje. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.